muito obrigado pela sua presença, prestigiando o nosso evento aqui, o lançamento de um livro sobre o altruísmo, principalmente sobre a escola do altruísmo. Eu queria cumprimentar especialmente os nossos visitantes de São Paulo, que nós já tivemos reunião, então hoje é tarde toda, que são pessoas que eu convidei, e então eu esqueci a lista alfabética, agora vai isso, né? O Amaury, que é presidente do Paideia, em São Paulo, um grupo de teatro. Depois o Jair Moghi, que é o meu sócio da Adigo faz muitos anos. A Atma, ex-presidente do Instituto Ecossocial, é uma consultoria, trabalha com antroposofia, tem 40 consultores. Eu sempre fico admirado como 40 consultores conseguem trabalhar juntos. Isso realmente é um milagre. Eles estão de parabéns. Depois o Alfredo, a maioria de vocês deve conhecer, Alfredo Reingans, que é o diretor da editora antroposófica, que produziu o livro para a gente. Depois, cadê o resto? Fugiu. A nossa Milene, que mora em Florianópolis, que tem uma função muito especial no nosso grupo. Ela sempre está disposta a ajudar. Isso é uma coisa incrível. Muito, muito bom. Depois tem a minha esposa, Gudrun, né, que está apoiando bastante, que agora falta ainda. Quem é você? Ah, tá. O Leandro Cal, ele é consultor do Instituto Ecossocial. Falta o Ferreira? Hã? Onde está? Oh, não está. Tá, vai chegar. Tá bom. Eu fiquei pensando bastante tempo o que eu vou contar em 40, 45 minutos, algo de essencial para vocês realmente terem uma ideia o que é esta escola do altruísmo que a gente está propondo. Quer dizer, o livro se chama Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade. Quer dizer, os três conceitos eles são extremamente interligados um entre o outro. E um sem o outro é difícil de realmente sobreviver, né? Então eu cheguei à conclusão, eu vou ler para vocês a carta que eu escrevi para essa turma que acabei de apresentar, que foi a carta convite. Então eu vou sentar um pouco aqui. Mas então, caro amigo, quero convidá-lo. É importante saber que eu nem conheci todas as pessoas pessoalmente. Fui pela fama também deles, né? Quer dizer, pessoas que realmente tinham um nome dentro da consultoria antroposófica. Então, quero convidá-lo para, junto comigo, com mais algumas pessoas escolhidas,
fundar a Escola do Altruísmo. Estou convidando personalidades com o seguinte perfil: estar resolvido consigo mesmo, ter demonstrado o impulso de doação, ter uma real preocupação com o destino da humanidade, ter uma imagem de credibilidade e respeito, ter experiência de colocar projetos no mundo e ter uma firme base antroposófica. Esses são os critérios de escolha desse pessoal. Eu vou contar um pouco do histórico, quer dizer, sempre estou lendo a carta agora, né? Em abril de 2013, fiz um passeio com minha esposa Gudrun de automóvel e capotei, de modo que as rodas do veículo apontavam para o ar. O veículo teve perda total, mas como por milagre tivemos nenhum arranhão sequer, e o veículo parou a menos de 1 metro de um penhasco. Nós dois ficamos pendurados de cabeça para baixo no cinto de segurança, o qual soltamos para sair do veículo. Fora do veículo, olhamos um para o outro e tivemos um dos momentos mais felizes da nossa vida. Muita luz. Parecia-nos que alguém tinha virado o veículo em sua mão, de tão suave que vivenciamos a queda e começamos a nos questionar a tarefa que o destino ainda nos reservava. É interessante porque o automóvel teve perda total, quer dizer, estava bastante destruído, e nós que nem 2 presuntos pendurados lá no cinto de segurança, né? Só quando ela soltou o cinto de segurança e bateu com a cabeça no teto do carro. Mas em todo caso, essa experiência de luz eu já tive uma vez na vida, mais ou menos 38, 39 anos atrás, quando eu mudei totalmente a minha vida e a profissão, né, que era engenheiro mecânico. Comecei do zero mais uma vez, trabalhando com pessoas. Mas então, isso foi o início da busca desse algo novo. O que é isso, né? Ficamos preservados como por milagre. Agora, em fins de 2013, o Jair Moggi me consultou se eu teria uma palestra de Rudolf Steiner, uma determinada palestra. Encontrei a palestra em alemão e me ofereci para traduzi-la. A palestra fala sobre os desafios da nossa época atual, que tem a tarefa de desenvolver a alma da consciência, que exige uma integração das pessoas de uma maneira tão intensa que me parecia até estranha, de tão longe que o cenário descrito por Steiner se encontra da realidade atual, cuja predominância é o isolamento cada vez maior do indivíduo. Apesar de todo o aparato de internet, telecomunicação, as pessoas ficam cada vez mais isoladas, né? A palestra me despertou para uma realidade apavorante. A humanidade está marchando no sentido contrário da evolução.
Isso significa cair no abismo. A partir deste momento, eu sabia o que tinha de fazer. Investi todo o meu tempo disponível em pesquisa e busca de respostas para esta apavorante descoberta. Vou tentar resumir 100 páginas que escrevi até agora em 4 ou 5 para lhe dar uma ideia do que estou falando. Quer dizer, sempre ainda estou na carta aos meus futuros amigos, né? Companheiros, que agora já estamos na 3ª reunião, eles estão aqui, vieram de São Paulo e agora já são amigos realmente. Olhei para a nossa situação atual, resumindo. Estamos sujando a água que necessitamos para beber. Estamos sujando o ar que necessitamos para respirar. Estamos destruindo a natureza que necessitamos para sobreviver. Estamos provocando o aquecimento global do planeta. Estamos correndo atrás do dinheiro para consumir coisas que não precisamos e que param nos lixões que infestam o solo, e com isso completamos o serviço de destruição do planeta, roubando das futuras gerações o direito de viver com saúde. Analisando essa triste realidade, cheguei às 3 causas principais que se escondem atrás de toda esta loucura. A humanidade realmente enlouqueceu, né? Se a gente pensa tudo o que está acontecendo em nossa volta. E essas três causas, o que é? Materialismo, egoísmo e perda dos preceitos morais. Em seguida, comecei a juntar as informações de Rudolf Steiner a respeito da 5ª época pós-atlântica e dos problemas enfrentados pela humanidade para conquistar a alma da consciência. Vocês sabem que hoje nós estamos na 5ª época pós-atlântica. Estamos desenvolvendo a alma da consciência. Estamos no início ainda. E quando eu falo no livro de nova consciência, então eu me refiro ao desenvolvimento da alma da consciência, né? Agora, pode fazer o primeiro, né? Vocês podem olhar do ponto de vista que vocês quiserem, isso é de Steiner, não é meu, não. Isso eu encontrei então nesse trabalho de busca junto com Steiner. Então, se vocês olham do ponto de vista anímico, vocês podem perceber ali, então, materialismo, egoísmo, perda da moralidade. Se vocês olham no social, egoísmo exacerbado, isolamento social, as pessoas se tornam cada vez mais isoladas, inclinação para o mal. Que a gente vê que a agressividade na humanidade ela se torna cada vez mais intensa, né? Pode ver as estatísticas que quiser, é sempre a mesma história, pode ser em qualquer país, não só no Brasil, que isso está se intensificando.
No diálogo, autodefesa, quando eu te encontro como uma pessoa, né? Então ela expressa um pensamento que não é meu, então já é meu adversário, né? Não é mais meu amigo, é meu inimigo. Essa autodefesa no diálogo, julgamentos, pré-julgamentos. Então isso é um problema muito sério, é atração, é aversão no diálogo, né? Então, simpatia ou então antipatia. É no físico, isso é muito sério, mecanização do pensar, vegetalização do sentir, animalização do querer. Quer dizer, tudo isso foi por Steiner, né? No fundo, então, todos têm a mesma causa, que são as forças, então, contrárias à evolução da humanidade, que são Lúcifer, Ahriman e as Asuras. Naturalmente, a gente podia falar aqui muitas horas sobre isso, mas vamos nos limitar a isso. Agora, eu vou continuar lendo mais um pouquinho. Steiner fala, isso achei em Steiner, é necessário adquirir a consciência da necessidade de uma escola do altruísmo para a nossa época atual. Uma renovação moral, um aprofundamento da vida ética, somente pode surgir através do treinamento para o altruísmo. Devido às circunstâncias da época atual, a escola do altruísmo somente pode tornar-se realidade através de um profundo conhecimento do significado do altruísmo. Em toda evolução não existe outro exemplo para o altruísmo tão penetrante como o aparecimento do Cristo na Terra. Reconhecer o Cristo significa observar a escola do altruísmo. Reconhecer o Cristo significa conhecer todos os impulsos que ao longo da evolução humana cotejaram para dentro da nossa alma, de modo que estes aquecem e inflamam em nós tudo que tem uma predisposição para o altruísmo. Quer dizer, isso está dentro da gente. 2000 anos de cristianismo, quer dizer, nós temos isso dentro de nós, este impulso do altruísmo. Ele faz parte realmente da essência humana. Só que ele é totalmente encoberto por todas as loucuras que existem por aí. Nós somos totalmente absorvidos, no fundo, pelas loucuras que estamos fazendo, né? Sob a influência do materialismo, o altruísmo foi perdido na humanidade de uma maneira que somente gerações vindouras terão possibilidade de avaliar. Mas como aprofundamento no mistério de Gólgota, com toda a nossa alma, podemos restabelecer uma cultura do altruísmo. O que o Cristo fez tem como impulso básico o altruísmo. E o que ele pode ser para o desenvolvimento consciente da alma humana é o conteúdo da escola do altruísmo. Então, agora, vamos olhar um pouco o que está acontecendo. Se vocês veem aqui, nós temos, isso aqui é a curva de evolução da humanidade.
Isso, no fundo, é a essência da nossa existência, né? Um dia, no paraíso, que nós temos na Bíblia, né? Adão e Eva foram expulsos porque comeram da maçã da árvore do conhecimento. Naquela época, então, Adão e Eva, eles ainda conseguiam falar com Deus. Eles enxergavam o universo, eles enxergavam as hierarquias, mas eles não tinham autoconsciência. E todo este processo, então, da expulsão do paraíso, nós fomos gradativamente, nós fomos descendo a partir do paraíso. As primeiras culturas ainda tinham aquela saudade para voltar de volta para o paraíso, né? Mas gradativamente, então, a humanidade foi esquecendo, se distanciando do mundo espiritual e foi se ligando cada vez mais intensamente com a Terra, né? É um motor, realmente isso faz parte realmente da evolução, né? O motor para tudo isso foi o egoísmo, a tomada de autoconsciência, né? Cada vez mais. E isso temos então 4 estágios que podemos diferenciar: consciência intuitiva, consciência inspirativa, consciência imaginativa e consciência racional. E hoje todos nós estamos lidando com a consciência racional. As crianças na escola já aprendem a trabalhar com a sua consciência racional, né? Então, o materialismo, ele tomou conta da cultura humana geral. Agora, para dar quer dizer, isso faz parte da evolução da humanidade, cada vez mais esquecendo-se a ligação com o mundo espiritual. Isso foi cultivado aqui ainda nos oráculos, aqui ainda nos mistérios, e cada vez foi se perdendo mais. A humanidade tomou cada vez mais gosto pelas coisas físicas e pelo mundo material, né? Isso vai até o momento, então, do mistério de Gólgota. O mistério de Gólgota, quando o Cristo veio para a Terra. Se vocês olham esse momento, ele é uma inversão, então, podemos dizer, é a mudança dos tempos, né? Onde a partir deste momento não deve ser mais o egoísmo que rege a autoconsciência, mas agora temos que voltar e subir novamente em direção ao mundo espiritual. É todo esse drama aqui que a humanidade está passando é para o quê? Para conquistar a autoconsciência, para conquistar a liberdade como ser humano, quer dizer, um ser humano livre, né? Que traz este princípio de volta para o mundo espiritual, para o cosmos, né? Porque os outros princípios, que nem amor, que é dos serafins, né? Harmonia, que é dos querubins, dos tronos, a vontade, quer dizer, então tudo isso já existe no cosmos. Mas o princípio da liberdade é a tarefa da humanidade para realizar isso, trazer de volta para o mundo espiritual. A autoconsciência, o homem livre. Se vocês olham aqui essa inversão, até aqui, nós temos qual é o princípio? É olho por olho, dente por dente.
não é verdade? É a partir desse momento aqui, então, invertem todos os valores. E o Cristo fala, se alguém te dá uma surra, lhe ofereça a outra face, né? Então, sentindo quer dizer, é dramática esta mudança, então, de um princípio para o outro. Então, do egoísmo para o altruísmo. Eu motor realmente aqui de volta o que é? É o altruísmo. E agora acontece o seguinte, nós temos aqui muita, a nossa cultura, ela não consegue fazer essa curva. Nós temos aqui então, isso são termos do Apocalipse, né, da Bíblia. Babilônia, então isso é a parte que se perde realmente. Então, materialismo, egoísmo, insistindo neste princípio, e nós vamos realmente aqui para o abismo. Ou nós conseguimos fazer esta curva e começar a buscar os novos valores baseados no altruísmo, e voltando então para concluir, para atender as necessidades, podemos dizer, dos deuses, né? Bom, eu vou ler mais um pouquinho e depois... Caro amigo, esta foi a faísca, é o consolo, a esperança e a vontade de tomar mais uma vez uma iniciativa para promover o despertar nas pessoas. O altruísmo pode ser treinado. O altruísmo pode ser compreendido por qualquer pessoa. Existem dezenas de milhares de pessoas trabalhando para melhorar o mundo. Uma não sabe da outra. Se juntassem todos, seria um poder muito grande. Mas quando está tudo disperso, então aí esse poder não pode acontecer. Se nós conseguíssemos unificar os diferentes impulsos através de uma imagem espiritual objetiva, independentemente da crença de cada um, daríamos uma enorme contribuição para direcionar a evolução da consciência humana na direção certa. A nossa escola deve ter uma grande visibilidade e presença em todos os estados do Brasil e servir de farol para ser visível a grande distância. A escola deve disseminar o altruísmo como alternativa real e praticável no mundo atual, oferecendo uma fundamentação espiritual e conceitual para novas iniciativas, mas também para muitas iniciativas já existentes, atuantes no âmbito social. Aí eu estou falando, a escola ainda encontra-se no mundo das ideias, e para poder aterrissar precisa de um berço. É interessante, né, que quando a gente está lá em cima, se imagina esta escola do altruísmo, é uma coisa muito brilhante, muito bonita, é uma joia, né? E quando você traz isso agora através das nuvens, você começa a aterrissar, aí fica cada vez mais complicado, porque tem árvores, tem casas, não tem aeroporto, né? Quer dizer, você tem que se adaptar às condições físicas terrestres.
Tem muitas coisas de egoísmo, de ambição que você tem que considerar. Então aí fica cada vez mais complicado, né? Lá em cima está beleza, mas quando você então atravessa as nuvens e começa a enxergar a terra, aí começa a ficar mais complicado. Isso é uma experiência muito forte nesse sentido. Agora, você já colocou aí? Tá. Se vocês olham para esse desenho, então vocês têm aqui as várias, podemos dizer, camadas do mundo espiritual, né? Aqui que nós estamos batalhando, aqui que nós estamos em casa, na consciência racional. Rudolf Steiner, ele dá uma informação muito importante que é a seguinte: em 1848 começou a passagem da humanidade pelo limiar. E esta passagem pelo limiar durou até 1872. A passagem da humanidade pelo limiar para o mundo espiritual. Aí a gente pode se questionar, mas o que quer dizer isso? O que é isso? E se vocês olham agora, quer dizer, isso aqui foi o nosso grande arquetipo da evolução da humanidade. Então eu repeti isso aqui, e agora nós vamos olhar um pouco como se encaixa a escola do altruísmo neste contexto aqui. Qual é o nosso papel em tudo isso aqui? Então, se vocês olham, aqui nós temos um mundo profano, né, onde as leis físicas regem o mundo. Pensamento é passivo porque ele depende da observação dos fenômenos do mundo físico, senão eu não sou capaz de criar um conceito, né? Então o nosso pensamento é passivo, é analítico, é linear. E agora, como a nossa consciência, nós batemos agora aqui no linear para uma outra esfera, que é a passagem pelo linear. Este linear aqui, nós passamos toda noite, né? Mas dormindo. Quer dizer, no momento que passamos este linear aqui, nós entramos, quer dizer, nós dormimos. É quando vocês ouvem uma palestra que fala sobre essas coisas, ou vocês leem Steiner, ou vocês leem alguma coisa assim mais espiritual, o que acontece? Vocês se tornam sonolentos, né? Então, porque isso é uma outra maneira de pensar as coisas, e nós não estamos acostumados a pensar desta maneira. Aqui, 2 mais 2 são 4, né? Aqui pode ser qualquer coisa. Aqui nós estamos lidando com o espaço, nós atuamos como nossa consciência no espaço. Aqui é o tempo, são os processos. Então, é isso que é a nova consciência que está emergindo. E a humanidade, ela pode, porque isso acontece de qualquer jeito, isso está, podemos dizer, no programa da evolução, né? O grande relógio cósmico, ele vai girando devagarinho, isso aqui vai acontecer na humanidade, mas a grande questão é como a humanidade utiliza isso. E é interessante, quem conhece a ISO 9000,
né? Quer dizer, então, os engenheiros já sacaram a coisa, né? Ele não olha mais na produção de bens industriais para o produto final, fazer controle de qualidade, mas controlam os processos, né? Mas é uma maneira que não ajuda para a evolução, quer dizer, é outra vez então essas forças aqui contrárias que estão aproveitando desse fenômeno da humanidade passar aqui pelo limiar. Se vocês olham agora aqui, quer dizer, então nós vamos subindo aqui gradativamente, né? Aqui nós lidamos como passado, porque as coisas já são existentes, né? Os objetos são existentes, então nós lidamos como passado. Aqui não, processos indicam para o futuro, processos vão para o futuro. Então é uma maneira totalmente diferente de pensar. Agora, mais para cima, então, vai ter outro limiar, isso já é para o mundo espiritual, então, aqui podemos dizer, é o mundo da vida, o nível da vida, não é? O nível etérico aqui, né? E aqui, então, isso não vamos nem considerar agora, mas é importante saber, então, que Steiner, como a antroposofia, então, ele tem acesso a este nível de consciência aqui, nível intuitivo, nível inspirativo. Isso são consciências que a humanidade vai conseguir daqui a milênios, né? Isso não é a nossa preocupação no momento. Mas o importante é que isso aqui, quer dizer, com estas informações que Steiner consegue aqui, então ele criou a antroposofia, né? E a antroposofia nos dá a visão espiritual necessária para, como escola do altruísmo, poder atuar neste nível aqui. Então, o que precisa a escola do altruísmo? Uma visão espiritual, um treinamento para atuar neste nível, para se movimentar neste nível. É interessante. Para atuar, para se localizar, para se movimentar neste nível aqui, que é o pensar ativo, imaginativo, etérico. Vocês sabem qual é o melhor exercício que Steiner dá? A retrospectiva. Quem conhece a retrospectiva de Steiner? Todo mundo, né? Quase. Então, quando vocês, à noite, vocês vão dormir, vocês fazem uma retrospectiva do dia, o que aconteceu hoje, mas na sequência, começam à noite e vão para trás, até chegar na parte da manhã, né? Ao acordar de manhã, contra o fluxo do tempo. E depois vocês pegam um detalhe que vocês ao longo do dia vivenciaram, e talvez vocês pegam e se imaginam profundamente agora, como foi isso? Quando eu estava sentado na mesa, agora no sentido para trás, né? E isso dá uma força no pensamento que vocês conseguem superar este limiar aqui sem cair no sono, né? Então isso é fundamental. É aqui nós precisamos ver o que acontece no mundo, né? Então a escola do altruísmo, ela precisa ter uma visão espiritual, ela precisa um treinamento
bastante intenso aqui para realmente aprender a se movimentar nessa esfera. É um olhar bastante nítido o que está acontecendo no mundo, né? Pé no chão, não começar a ficar, mas realmente pé no chão. É um pequeno exemplo que eu achei que talvez poderia ajudar. Imaginem-se domingo à noite, vocês passaram numa praia gostosa, fim de semana, e agora vocês têm, domingo à noite, tem que voltar para casa, porque segunda-feira tem compromissos em São Paulo. E talvez vocês se atrasaram um pouco, começou a escurecer, sobem a serra. O que vocês encontram na serra, geralmente, neblina. Né? Noite, neblina, é um horror, né? A gente não vê nada pela frente. E aí o que acontece? A polícia rodoviária organiza comboios, né? Então vocês entram num desses comboios e vocês se deixam levar em segurança. A polícia rodoviária conhece cada curva, para subir a serra. E quando vocês chegam em cima, de repente a neblina sumiu. Já fizeram essa experiência, né? E aí vocês estão livres outra vez para conduzir pela frente. Esta é a tarefa da escola do autorismo, né? Ajudar as pessoas a passar pela neblina, né? Realmente conseguir achar o caminho para o futuro que nos leva para cá e não para cá. Porque aqui leva para o abismo. E agora um último pensamento que me veio. Se vocês olhem um pouco, em 50 anos aconteceram coisas assim absolutamente importantes. É o início da época de luz, quer dizer, tudo que eu falei agora não é que é fim de mundo, não é fim de mundo, não. Como contei para vocês, em 1848, a abertura do portal para o mundo espiritual, que os guias da humanidade abriram os portões para o mundo espiritual. 1872, a passagem está concluída. Em 1879, início da época da regência de Micael. Vocês sabem que cada 350 anos, mais ou menos, um outro arcanjo assume a direção da humanidade, né? Agora a nossa época é a época de Micael. 1899, o fim do Kali Yuga. O que é o fim do Kali Yuga? Kali Yuga é uma época de escuridão, onde a humanidade passou, podemos dizer, por uma grande tubulação, ou que isolava o ser humano, a humanidade, do mundo espiritual. Então fomos totalmente cortados, quer dizer, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, na época egípcia, né? até esta época aqui. Então, isolado, em 1899, então, esta época terminou. E agora, então,
podem chorar, né? Outra vez o Espírito, a luz do Espírito para dentro da humanidade. Em 1901, Rudolf Steiner completa 40 anos e pode começar a atuar como iniciado, porque existe uma lei oculta que somente pode falar sobre coisas ocultas. O iniciado só pode começar a falar quando tiver completado 40 anos. Antes é proibido para ele. Então, antes disso, Steiner era filósofo. Escreveu obras, por exemplo, sobre Goethe, um monte de coisas, né? Mas sobre coisas do ocultismo, ele começa então a falar em 1901. E aí realmente podemos dizer, a época de luz começou, isso é um novo tempo realmente, onde começa a valer a pena de investir, trabalhar. E a gente sente isso na juventude, a gente sente em tudo, onde a gente começa a falar alguma coisa sobre altruísmo, os olhos começam a brilhar, né? Então eu acho que é isso aí que eu queria. É um livro, então eu contei um pouco do livro para vocês. Com isso eu vou encerrar a minha apresentação aí para vocês.